O que você achou da taxa de 50% de Trump? Trump falou mais de 20 vezes que ameaçar o dólar americano vai ser torado. Ninguém falou mais que ia torar, que o dólar tinha que deixar de ser o padrão mundial do que Lula. Teve encontro dos BRICS no Brasil. Lula falou 7 vezes que o dólar tem que deixar de ser padrão mundial. Se os BRICS quisessem, eles destruiriam o dólar americano em um ano, fazendo um stable dólar hipercolateralizado, como já falei várias vezes. Pesquise meu artigo lá no Substack. Essa foi a vez que Lula fez igual a Bolsonaro. Lula agiu igual frouxo. Falou algo que nunca teria o poder de fazer. Desafiou alguém que ele não tem condição de enfrentar. E o resultado disso é surra, é humilhação. Foi o que Lula conseguiu pro governo brasileiro. Rapaz, 70% das exportações de pescados nesse país são dos Estados Unidos. Se não for negociado, os 50% for mantido, é capaz da Embraer falir dentro de alguns anos por causa disso. Não existe nenhuma empresa aérea no Brasil que tenha lucro, bicho. Nos últimos 10 anos, 5 grandes empresas aéreas faliram. Não apenas as empresas aéreas vão falir, como agora a Embraer pode falir por causa dessa boca mole de Lula, viu? Ficam dizendo que a culpa foi de Bolsonaro. O Bolsonaro me ataca, meu irmão. No mesmo dia que Trump anunciou o tarifaço em cima do Brasil, ele anunciou em cima de 20 países. Esse negócio de Bolsonaro foi só uma desculpa. A maior ameaça a Trump é Lula ficar dizendo que o dólar tem que deixar de ser padrão mundial ou Lula ficar perseguindo o Bolsonaro. Isso aí foi só uma desculpa ideológica. De fato, o problema de Trump é, número 1, Lula ficar ameaçando o dólar, e número 2, Lula ficar ameaçando os direitos e o patrimônio de empresas americanas, forçando botar um monte de esquerdista dentro da Meta, dentro do Facebook, dentro do YouTube, da zorra toda, dando prejuízo aos caras, fazendo derrubadas ilegais de perfis, como foi o meu. Aí chega um cara como eu, mete um processo e consegue um dinheiro absurdo de tirar dinheiro da Big Tech americana, que nós sabemos que não é culpado da derrubada do perfil, e sim da influência política do governo, botando um monte de woke, botando um monte de feminista lá, cheio de cabelo no sovaco, cabelo rosa, pra trabalhar na perseguição política sectária, né? Bom dia, pessoal. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje, mas antes curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, o que é mais importante. Viram aí no que o Renato 38 falou, né? Lula ameaça, late, mas não morde. E quem vai levar ferro com tudo isso seríamos nós, brasileiros. Isso mesmo, com essa tarifa aí que o Trump impôs ao Brasil de 50% sobre todos os produtos, nós brasileiros vamos pagar a conta desse péssimo governo do seu Lula e companhia. E veja a reportagem aí, ó. Lula assina a lei da reciprocidade como resposta à tarifa de Trump. O teor da decisão ainda não foi tornado público pelo governo brasileiro. O decreto vai ser publicado nesta terça-feira, dia 15. Então, o presidente, pinguço corrupto, assinou na noite dessa segunda-feira, dia 14, o decreto que regulamenta, a lei da reciprocidade econômica do país. A decisão é uma resposta por parte do governo brasileiro à tarifa de 50% sobre as exportações do Brasil para os Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou uma medida nesse sentido, nessa semana. Então, aqui, o Lula tomou a decisão depois de reunião fora da agenda oficial no domingo, dia 13. Ele recebeu o ministro de Estado e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir ações contra o tarifaço dos Estados Unidos, que devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto. Então, meus amigos, é isso aí. O Brasil rumo à decadência, A gente tem um presidente aí que se diz estadista, que se diz dialogar com os outros presidentes. Então, o que ele deveria fazer é dialogar com o Trump, pegar o telefone, ligar para o Trump e ver, conversar com ele e ver o que pode ser feito com essa tarifa. Porque essa tarifa vai prejudicar demais nós brasileiros. E outra coisa, quando o Trump propôs lá um aumento de 50%, se o Brasil, retaliasse com mais 50%, os Estados Unidos meteria mais 50% ainda, ou seja, 100% dos produtos. Se você compra um iPhone hoje na faixa de R$3.000, vai passar a custar 6, meus amigos. É isso aí, o brasileiro perdendo o poder de compra cada vez mais. Tudo isso por culpa desse pinguço corrupto, desse pingução corrupto aí que a gente tem na presidência da República. É triste de ver, viu? E além do mais, a gente vê aqui, mudando de matéria, o Planalto ressuscita a regulamentação para abrir caminho à censura nas redes. Aqui, o Palácio do Planalto acredita que a opinião pública mudou o suficiente para desenterrar a ideia de regulamentar as redes sociais. É aquele velho papo, que a esquerda, regulamentar. A esquerda gosta de regulamentar tudo, Então, abrindo caminho para a censura nas redes sociais, onde a oposição nada de batiçadas. Marqueteiros petistas querem surfar a onda nacionalista, oriunda da indignação pela tarifa de 50% de Donald Trump sobre produtos brasileiros e tentam vender a lorota de que os alvos do projeto serão apenas as Big Techs, empresas donas das redes sociais dos Estados Unidos, não o brasileiro, o cidadão. É a lorota, aquela lorota contada pelo PT, que vai estar censurando as redes sociais em represália apenas as Big Techs. Só que a gente vê que, na verdade, quem vai ter seus direitos de liberdade e de expressão tolhidos seremos nós brasileiros, que não poderemos falar
muita coisa nas redes sociais, não. Principalmente se for contra o governo. Governo de pinguço corrupto e de sua corja. Então, aqui, a Secretaria de Comunicação da Casa Civil, Ministério da Justiça e Direitos Humanos de Lula, já trabalham na nova versão do PL da censura. Que a ideia de Lula, é clara, é alinhar que o governo tentava com o PL 2630, ao que já foi decidido pelo STF e apresentar o texto ainda este ano. A gente pode ver que o PL da censura beirou a votação em 2023, relatado por Rolando Silva, do PCdoB, e sucumbiu à pressão pública e foi engavetado. Então, o projeto anterior fracassou diante do risco de censura prévia sob desculpa de cuidado e a falta de definir quem dirá o que é fake. Isso mesmo. A Rede Globo gosta de falar muito em fake news. Então, agora a Rede Globo vai dizer se é fake ou não. É ela que vai mandar no país. Se tal reportagem que ela falou é verdadeira ou não. É um atraso, é um retrocesso nesse Brasil com os governos do PT, meus amigos. É um retrocesso. Então, alinhado a isso, o governo bate novo recorde de gastos com viagens. Despesas do governo do pinguço corrupto com viagens 2025 disparam para 764 bilhões até sexta, dia 11. Segundo o portal da transparência, a administração petista torrou quase 100 milhões em 2 semanas apenas, meus amigos. É dinheiro demais. Entre 27 de junho e 11 de julho. É o maior ritmo de gasto de passagens, principalmente diárias, desde 2024. Quando era o governo do pinguço corrupto também, em 2024, no ano passado, né? Então, o governo passado gastou o maior valor da história com viagens, 2,36 bilhões. Estou falando de bilhões, 2,36 bilhões. Tem como um país desse estar certo? País de ladrão, sacoja, de vagabundo? É difícil, meus amigos, é difícil. Então, vamos ficando por aqui. Essas foram notícias rápidas, notícias de hoje. Fique com Deus, um abraço, até mais.